Olá, amigos de Safras e Mercados. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril. Estamos começando o nosso programa O que Dizem os Gráficos. Vamos conversar sobre a tendência técnica, a análise técnica, os mercados soja, milho e trigo, Bolsa de Chicago, café, açúcar e algodão, Bolsa de Nova York. Já cumprimento o meu colega, analista especialista nessa parte gráfica, Rafael Silveira. Tudo bem, Rafael? Opa, bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que acompanham aí os nossos vídeos de safras. E vamos lá, vamos ver o que os gráficos vão dizer para a gente essa semana. Enquanto o Rafael já pluga o primeiro mercado, que é soja, eu lembro para você para se inscrever no nosso canal Safras TV, deixe seu like, seus comentários, ative as notificações, que todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. Nessa quarta-feira não teremos vídeo, porque temos o feriado aí de 1º de maio, Dia do Trabalho. E sempre lembrando que esse nosso vídeo que dizem os gráficos é uma análise que a gente faz do mercado, da parte técnica, gráfica, né? Tem outras maneiras que a gente deve complementar uma análise de mercado, né? Análise fundamentalista, enfim, tem todos os cenários financeiros mexendo hoje em dia com os diversos ativos, e isso também não é recomendação de compra e nem de venda de nenhum desses ativos. É apenas uma fotografia que a gente tira desses gráficos e tem estudo por trás disso, qual a tendência com base na análise técnica efetivamente. É isso, né, Rafael? Não falei nenhuma bobagem. Vamos começar pela soja. Perfeito, Alessandro. Vamos lá, então. Já deixou bem claro e é muito bom que a gente sempre deixe muito claro que a gente não está fazendo nenhuma recomendação aqui de compra ou de venda de nenhum ativo. Então, isso é bem importante a gente deixar claro. Bom, vamos falar um pouquinho da soja. Se eu não Só me deixa eu engano, lembrar, só deixa eu lembrar uma claro. coisa, Rafael, que no nosso programa anterior, a gente procurou gravar esse programa de 15 em 15 dias, não deu porque o amigo tirou merecidas férias, mas a gente gravou a última vez no dia 5 de abril. Então, no dia 5 de abril, havia a colocação de uma tendência que o mercado podia ter uma queda aí, né? Até o Rafael tinha colocado um alvo em 11,40, né? E o mercado realmente teve uma correção para baixo aí desde o dia 5, né? Claro, agora já é outra situação. Segue aí, Rafael. Exatamente, Alessandro. O mercado veio buscar essa região importantíssima de fundo anterior. Atualmente, tá, a gente tem um mercado que ele está trabalhando novamente em queda, lembrando que agora os contratos já são para o mês de julho, tá? Então isso é importante. A gente está tendo uma força de venda, tá? E as médias móveis elas seguem acompanhando o preço. Contudo, aqui o mercado está numa região que eu diria bem importante de preço, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui um suporte que não foi rompido pelo mercado ainda. Nada impede que o preço volte a testar esse suporte, tá? Eu até acredito que no curto prazo o mercado até possa vir testar novamente essa região de preço. Só que é uma região que a gente tem que ficar um pouco mais atento, tá? A gente pode ter alguma movimentação contra a queda. Lembrando por que isso, tá? A gente está tendo aí uma desvalorização da soja muito grande. Mas nessa região de preço o mercado não rompeu. Então, se ele vier trabalhar novamente aqui nos 11,47, 11,45 e mostrar aqui alguma trava, começar a mostrar uma força compradora em um cruzamento de média, aí a gente pode ter uma situação um pouco diferente, a gente pode acabar tendo até um fundo duplo de preço, tá? Obviamente tem que esperar aqui, eu não botei nenhuma seta aqui, porque eu acho que esse mercado está um pouco indeciso nessa região, tá? Embora ele possa vir testar aqui. Então acho que a gente tem que aguardar um pouco mais, mas na minha visão ainda as médias estão acompanhando a queda do preço, tá? E se fosse para botar um alvo, seria aqui embaixo, tá? De novo nesse suporte, mas eu acho que o preço está meio indeciso aqui, os players estão um pouco indecisos em relação a essa movimentação da soja, a gente tem que aguardar um pouco mais para ver como é que vai desenrolar esse mercado. Beleza. A gente passa agora para o milho, Bolsa de Chicago, também o contrato julho. Perfeito. Bom, no milho a gente já tem uma situação um pouco diferente, tá? Desculpa de novo te interromper, só lembrando que no dia 5 de abril a gente tinha, o Rafael tinha colocado uma tendência positiva aí para os preços do milho, né? Lá em 5 de abril, onde é que está 5 de abril? Está aí, né? E o mercado tinha colocado o que o mercado podia testar, Rafael, como alvo ali 463. Só para lembrar o nosso último, o que dizem os gráficos.
Perfeito. Ele não chegou, ele até tentou aqui romper para cima, tá? Chegou, acho que na máxima aqui perto dos 460, mas não chegou a romper essa zona de preço. Porém, tá, a minha visão para o milho, ela ainda permanece com um viés um pouco mais de alta. Por quê? Porque a gente teve aqui um último fundo, ele não rompeu esse fundo anterior, tá? Então, esse mercado aqui, ele está com uma certa dificuldade de continuar numa queda. Obviamente, a gente não pode olhar aqui para esse indicador de oscilador, né, o IFR, olhando aqui, ele não vai dizer muita coisa para a gente, porque o mercado estava muito lateral, então qualquer movimentação aqui vai deixar ele assim mesmo, por causa do cálculo de como é feito esse indicador. Mas a gente tem aqui um cruzamento de médias bem aqui, ó, curto, iniciando exatamente agora, de uma média longa, né, uma média de médio prazo, na verdade, uma média de curto prazo. Então, eu acredito que esse mercado ainda tem chance de voltar a subir e testar novamente essa região aqui de resistência, tá? Se ele tiver uma força de verdade, romper essa região de resistência, aí a gente pode ter uma movimentação de alta um pouco mais forte, buscando aqui essa região de preço 470 ou buscando até os 480. Lembrando que o milho também está bastante desvalorizado, tá? Então a gente pode estar aqui numa região de acumulação para que depois esse mercado possa voltar a subir. Então, eu acredito que esse mercado tem mais chance agora de mostrar uma movimentação positiva. Maravilha, registrado aqui para o nosso próximo programa a gente ver se o mercado seguiu essa tendência técnica. Vamos para o trigo, que em 5 de abril a gente tinha colocado uma tendência também naquele momento que podia ser de alguma alta, de alta para os preços. Perfeito. Parece que ele deu essa subidinha mesmo, né? Exatamente. Ele até tentou recuar um pouquinho aqui, mas depois ele pegou força novamente e aí subiu bem aqui, teve uma boa alta. Agora que ele está mostrando aqui uma reação, né, da ponta vendedora, mas esse mercado chegou a subir bem. E na minha visão, ele segue também mostrando ainda uma força de alta, tá? Por quê? A gente teve uma boa movimentação de queda. O mercado está com dificuldade em romper aqui esses fundos anteriores, ele não rompeu, ele mostrou, lembrando que também o trigo ele está numa bela desvalorização, né? Então a gente tem aqui um mercado que pode estar saindo de uma região de acumulação. Outro detalhe, a gente está tendo exatamente, né, agora a gente está no meio de um cruzamento também das médias. O mercado estava bem desvalorizado. Então, apesar de a gente ter aqui, por exemplo, um indicador de oscilação mostrando o preço saindo da zona de sobrecompra, na verdade não é uma zona de sobrecompra. Por quê? Porque o mercado estava muito lateral. Então, obviamente, qualquer movimentação de alta ia deixar esse preço pelo cálculo, do jeito que é feito o indicador, ia deixar ele nessa zona. Então, não é válido usar esse tipo de indicador agora, esse oscilador. Mas as médias são mais confiáveis. Então, eu penso ainda que esse mercado tem chance de voltar a subir e tentar buscar aqui novamente essas regiões do 620 ou até esse topo aqui, essa resistência não rompida, mais ou menos no 653 ali, tá? Não quer dizer que não possa cair. Lembrando, a análise técnica não é infalível, a gente está tentando entender o que o mercado está nos passando através, né, da movimentação dos preços. Mas eu acho sim que esse mercado agora tem mais chance de mostrar uma movimentação positiva do que voltar a cair. Excelente. Agora a gente sai de Chicago, vamos para a Bolsa de Nova York falar de soft commodities e a gente começa pelo café. Também contrato julho, é o café arábica, e a gente teve aí em 5 de abril uma indicação de que o mercado podia ter uma correção para baixo, né? Os preços Não, uhum. vinham subindo, atingiu o patamar mais elevado em mais de 2 anos em Nova York. É um cenário, a gente está avaliando a parte técnica, mas no lado dos fundamentos é um mercado que eu me dedico bastante, o café. Não que eu não me dedique aos outros, mas o café eu escrevo bastante sobre ele todos os dias. O mercado é uma puxada principalmente pela Bolsa de Londres e preocupação muito grande com a oferta de café robusta no Vietnã e com a safra brasileira também no começo de colheita do Conilon, Canéfora também, mostrando alguns problemas. Então teve muito fundamento por trás desse movimento de firme, mas o mercado em 5 de abril, a gente olhando o gráfico, o Rafael tinha colocado uma setinha para baixo e vamos ver o que aconteceu, Rafael. Nesse caso, o mercado acabou subindo bastante. Eu até fiquei meio surpreso, porque eu não esperava assim, uma alta tão significativa num curto espaço de tempo, né? E como dito, a análise técnica ela é uma forma de olhar o mercado.
Entrou aí essa questão dos fundamentos altistas e puxaram o preço para cima, tá? Agora fica meio complicado a gente olhar e dar também uma tendência de preço, porque a gente tem muita força compradora, mas ao mesmo tempo a gente tem um mercado muito sobrecomprado. Então aqui eu não vejo alguma coisa no âmbito técnico que me mostre uma direção factível de preço. Eu acho que ele pode tanto, tem basicamente 50% de chance de subir e de cair. Não é porque ele está num topo aqui que ele vai necessariamente cair, tá? Então a gente tem que aguardar. Realmente aqui no café está um pouco mais subjetivo, não botei setas aqui, tem que esperar alguma formação do preço, algum trabalho melhor aí das médias para a gente ter uma ideia melhor do que pode acontecer no café. O café está muito louco mesmo, montanha-russa todos os dias, muita volatilidade, né? E vamos acompanhar a sequência disso aí. Passamos então, Rafael, para o açúcar, Bolsa de Nova York, contrato julho também, né? E a gente teve o açúcar no dia 5 de abril, colocação de uma tendência de queda em 5 de abril. O Rafael comentava lá no começo do mês, tanto que o preço podia buscar um alvo naquela época de 20 e 60 centavos de dólar por libra-peso. Pelo que eu estou vendo aí, o mercado seguiu essa movimentação que o Rafael, olhando o gráfico, tinha indicado, né, como uma tendência, e eu acho que veio até bem abaixo daquela colocação de alvo, né, Rafael? Exatamente. Para quem trabalha com alvos é sempre bom quando passa um pouquinho. Não, exatamente, ele buscou ali o alvo que a gente acreditou que tinha, que poderia acontecer e de fato veio, né? A gente projetou mais ou menos nessa região de fundo aqui não rompido, um mercado que estava dando bastante sinal de inclinação negativa, porque, né, a gente tinha aqui topos mais baixos, tá? Um mercado que não conseguia atingir máximas, seguindo a favor simplesmente das médias aqui. Então, um mercado que tinha bastante movimentação, indicando, né, uma força negativa. Agora, tá, na minha visão, esse mercado pode mostrar uma correção para alta, tá? Por quê? Nesse caso aqui, quando a gente olha, quando a gente olha aqui o oscilador, tá? Realmente a gente está em regiões de sobrevenda do preço, né? A última vez que aconteceu essa região foi mais ou menos aqui em dezembro. Então o mercado bateu lá embaixo, ele saiu da zona de sobrevenda e acabou realmente subindo. E a gente tem realmente uma acumulação de queda bem forte de preço, tá? Não é de agora, né? O mercado já vem acumulando essa queda e agora a gente tem um mercado bem nessa região de sobrevenda, já abrindo, por exemplo, num gap aqui de preço, um gap de alta, apesar do mercado estar caindo, ele abriu num gap, trabalhando numa região de suporte importante. Então, eu acho que a gente pode ver uma movimentação de alta aqui, o mercado tentando comprar essa região de preço, que é uma região, digamos assim, barata, né, para o preço nesse momento. Então, eu acho que a gente pode ver sim uma movimentação técnica de alta. Só não teria um alvo aqui para dizer aonde poderia buscar. Nesse caso aqui está um pouco mais subjetivo, teria que aguardar, né? Se tivesse aqui, por exemplo, um cruzamento das médias, com o mercado saindo da sobrevenda, aí sim, a gente podia programar alvos aqui para esses topos anteriores, mas não é o caso. Mas eu acredito sim que a gente pode ver uma movimentação de alta agora de curto prazo. Valeu, agora a gente vai para o nosso última commodity, que é o algodão, Bolsa de Nova York, contrato julho, e em 5 de abril, Rafael colocava uma tendência técnica aí de queda para os preços de algodão. E me parece que o amigo acertou aí a tendência técnica, o mercado realmente deu uma caída bem significativa. A gente não tinha colocado um alvo, né, um valor específico que o mercado podia testar, mas o mercado desceu a ladeira aí. Exatamente. Aqui a gente tinha falado realmente uma movimentação de queda. E aqui ficava meio subjetivo, né? Eu pensava que esse mercado poderia, depois de chegar nesse último suporte que, quem sabe, trabalhar na alta, mas o viés era de baixa. Seria só uma correção para voltar a cair, isso a gente deixou claro no último vídeo. Como também ele poderia buscar essa região de suporte, e foi exatamente o que aconteceu, né? O mercado veio com tudo. A gente teve um cruzamento muito bonito das médias aqui, de médio, longo e curto prazo, num mercado que tinha muita acumulação de alta aqui. Então, realmente era um cenário técnico um pouco mais decifrável, né? E o mercado caiu bastante, devolveu praticamente tudo e está deixando muita força de queda aqui. Ele está trabalhando agora também numa região de sobrevenda. A gente tem muita queda acumulada. Só que aqui também é um cenário um pouco perigoso, tá?
Não quer dizer que esse mercado vai parar aqui. Ele pode cair um pouco mais. E por isso que eu não deixei até nenhuma setinha apontando que está um pouco subjetivo também. Mas no macro, ó, esse mercado está numa região de suporte bem importante de preço, e regiões de suporte que tem essas grandes movimentações, elas tendem a mostrar realmente alguma correção. Então, se fosse para colocar, né, um alvo aqui, eu diria que esse mercado pode mostrar alguma correção técnica, tá? Porém, é bem subjetivo mesmo, tá? Teria que esperar aqui novamente uma formação, o mercado deixar um topo anterior, romper uma máxima anterior, mas ele está bem sobrevendido aqui, ó. Pode ver que a gente tem o oscilador aqui, o IFR, mostrando exatamente esse nível de sobrevenda muito forte do preço. Então, é muito provável que a gente veja aqui uma possível correção de alta, tá? Eu só não vou deixar seta aqui porque eu ainda não teria aqui, eu não estou muito confiante numa uma correção de alta aqui. Eu teria que esperar algum movimento melhor do gráfico para mostrar que realmente ele vai sair dessa zona de baixa aqui. Maravilha. Nesse nosso programa, a gente coloca ou uma tendência de alta, ou uma tendência de baixa, ou realmente uma tendência nesse momento indefinida, de acordo com a sinalização técnica gráfica. Só para a gente fazer as considerações finais, Rafael, eu peço para tu tirar o gráfico da tela aí, tirar o compartilhamento, Uhum. e não sei se tu tem algum elemento que tu queira colocar mais aí, no nosso bate-papo, para encerrar, Rafael. Olha, eu acho que é só pedir para o pessoal sempre olhar os vídeos anteriores, dar uma comparada e ver que a gente está fazendo aí boas análises em relação ao gráfico. Lembrando sempre que a análise técnica ela é uma análise um pouco mais subjetiva, né? A gente trabalha, todos aqueles indicadores eles são feitos a partir de cálculos, mas eles não refletem, obviamente, 100% o que vai acontecer no futuro. Então a gente tenta trabalhar aí com essas premissas para tentar chegar numa uma boa conclusão, né, em relação aí à movimentação do preço. Exatamente. A gente tem várias formas de analisar, e a análise técnica é importante para complementar também o cenário que a gente está montando ali para tomar uma decisão no mercado. Agradeço muito ao Rafael, e o meu recado final é que as nossas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, né? Você esteja junto conosco nas nossas diferentes redes sociais. Nos siga. E também os cursos e eventos de Safras e Mercado estão na descrição do vídeo. Clica lá para ver como se inscrever e ter mais informações, né? A gente tem safras.com.br, a plataforma Safras, conheça ela, tem todas ali as ferramentas para você no agronegócio, nossa agência de notícias, nosso grupo de analistas, o Rafael é um deles, né? Então, tudo que você precisa de informação para o agronegócio está na plataforma Safras, em safras.com.br. Conheça. Rafael, muito obrigado e até o nosso próximo Que Dizem os Gráficos. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, Alessandro. Um abraço e até a próxima.